e te louvamos por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração para mais de Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então vamos adorar o nosso Deus, aleluia. Te adoro, Jesus, santo Tu és, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas Tua graça me alcançou. Eu me rendo ao Teu amor, eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo ao Seu amor, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Pode se assentar. Hoje nós finalizamos Apocalipse em nome de Jesus. Amém? 6 meses estudando Apocalipse, 24 semanas. Rapaz, vocês é fera, hein? Vencemos. Vamos lá, Apocalipse 21. Antes eu vou dar 2 recadinhos. Primeiro, você que não me deu o nome para receber o teu certificado, me dá teu nome, para mim pôr teu nome certo. Vai que, irmão, minha cabeça falha, viu? Vai que eu ponho um sobrenome que não é teu, você fala, pastor, que desgosto. Então dá o seu nome certinho, para ir no certificado bonitinho, com o seu nome completo. E eu vou esclarecer uma coisa aqui. Quando vocês tiverem dúvidas, podem perguntar.
Semana passada eu ficou assim, falou assim: a pastora tá brava, porque a gente fez pergunta. Irmãos, eu jamais vou ficar brava porque vocês fazem pergunta, porque a escola bíblica sem pergunta não é escola bíblica. Vocês podem perguntar. Se eu não souber responder, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim: irmão, eu não sei. Semana que vem eu estudo, te trago a resposta, porque eu não tenho compromisso com o erro. Então, às vezes, se você perguntar alguma coisa, você vê eu falar de uma forma enérgica, é porque são assuntos que eu gosto. É igual aqueles homens de bar que gostam de falar do Corinthians, de jogo. É eu falando de Bíblia. Aí eu me empolgo, falo: a professora ficou brava. Não estou brava, não. Eu gosto que você pergunte, eu gosto de tirar as suas dúvidas. E é um prazer servir vocês. Se eu não amar o que eu faço, não estar pronta para receber perguntas de vocês, eu vou estar pronta para quê, gente? Para nada, né? Então vamos lá. Então não esquece de dar um nome para o certificado, porque dia 8 nós vamos ter uma grande festa aqui em nome de Jesus, amém? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: elas já se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei o seu Deus, e ele me será seu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha uma grande e alta muralha, tinha 12 portas, junto às 12 portas 12 anjos, e os nomes inscritos nelas, que são os nomes das 12 tribos de Israel de Deus. Ao leste 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao oeste 3 portas. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida um caniço de ouro para medir a cidade, e as portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, e o seu comprimento é igual à sua largura. E mediu a cidade com um caniço, 12.000 estádios o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, conforme a medida de homem, isto é, de anjo. O material da sua muralha era jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados com toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo e o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas,
Cada uma das portas era uma só pérola. A rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para brilharem nela, pois a glória de Deus a iluminou, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca se fecharão de dia, pois lá não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. E nela de nenhum modo entrará coisa alguma comum, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso 1. Mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro do meio da sua rua. E daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, não precisarão de luz, nem lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: essas são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele me disse: não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a ser imundo, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a ser santo. Eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, fornicadores, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos que estão neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. Uau! O Apocalipse, pelo menos, eu já leu inteiro. Vou pedir para apagar as luzes, por gentileza. Nosso aula 23, acho que é. Mas hoje nós estamos na 24ª aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa cidade que o Senhor nos preparou. Cidade santa, né? A cidade que Ele preparou para a nossa vida, preparou para nós tomarmos posse no reino celestial. Coloca lá no nosso slide, fazendo um favor. Hoje nós vamos ver um pouquinho disso, porque nós já vimos o reino, vimos o inferno,
Só que nós temos que entender como que é essa cidade. Porque nós temos que lembrar que durante o milênio, a cidade santa vai sobrevoar a terra. Só que depois que a terra for purificada, a cidade santa ela vai descer para a terra. E o que vai acontecer? A terra ela vai ser transformada na nova terra, na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, assim como diz a palavra de Deus. Pode colocar lá no slide. Aí. Eu consegui uma imagem um pouco similar do que seria a cidade santa, né? Porque a gente começa a imaginar como que vai ser essa cidade santa. Primeiro a Bíblia fala que ela é quadrangular. Por que quadrangular? É a nossa igreja? Não, irmão. As medidas dela são perfeitas. Você vê aqui que ela é toda quadradinha, certinha, perfeitinha. Como que vai ser a Jerusalém celestial que vai sobrevoar a terra? Mais ou menos assim, ó. Mas não pequenininho, a gente está falando de uma dimensão aqui, né, que a gente nem imagina, porque vai cobrir a terra. Então você imagina o tamanho da cidade celestial. Então quais que são as características dela? Primeiro, a luz dela é semelhante a uma pedra de jaspe, é uma cidade que vai brilhar. Tanto é que nós vemos que a Bíblia diz que quando a terra for purificada e nós estivermos morando na cidade santa na eternidade, nós não vamos precisar de sol, não vai precisar de luz, vai ter tomada lá, vai ter risco de ter um apagão. Por quê? O brilho da glória de Deus vai envolver a cidade, o brilho da glória do Senhor vai clarear a tal ponto que não vai ter nem noite. Já pensou nisso? Quem gosta do dia? Vocês gostam? Eu só dia. Você que gosta? Eu gosto da noite. Mas eu vou acostumar com o dia. Eu gosto da noite para dormir. Mas nós não vamos dormir lá não, irmão. Lá é fogo e glória. Lá baixúria lá. A muralha dela indica que ela é separada para Deus. Aqui, ó. Nessa... Você consegue dar zoom? Não, né? Não, né? Ela vai ter uma muralha porque é uma cidade que é separada na região celestial. Essa cidade já tem? Sim, o terceiro céu. O terceiro céu, se você fosse imaginar, seria uma cidade assim, ó, onde os vencedores morarão, onde eles vão ter acesso, onde eles vão entrar, onde eles vão fazer morada lá dentro. Tem 12 portas. Aqui a gente tem 6, né? Mas cada lado tem 3 portas. Cada porta tem um nome de uma tribo de Israel. Eu fiquei imaginando, falei, Deus é maravilhoso. Você vê como que Deus é detalhista? Ele faz uma cidade certinho, em todas as medidas, coloca portas, lembra das tribos de Israel, porque cada nação, cada tribo, nós não sabemos, mas nós temos uma árvore genealógica, a gente pertence a alguma tribo, né? A gente tem talvez você é da tribo de Levi, você vai entrar para a portinha de Levi, ó. Fulano é da tribo de Simeão, entra pela portinha de Simeão. Então, essa cidade ela tem 12 portas, com 12 tribos de Israel, os nomes, indicando a entrada da cidade, indicando que nós vamos entrar pela cidade pela lei. Fala assim comigo: eu vou entrar no reino pela lei, mas a minha salvação é pela graça. Você está salvo? Ai, que dúvida. Você está salvo, crente? Amém? Foi pela graça. Mas para você reinar com Cristo, você tem que obedecer o quê? A palavra, a lei. Então quem entra por essas portas, que tem o nome das 12 tribos, entra pela lei, porque cumpriu a palavra, obedeceu a palavra. Ela tem 12 fundamentos. Você vê que essa imagem ficou muito ruim aí, essa imagem é tão boa. Cada porta ela tem uma cor, tem um quadradinho, ó, esse aqui é verde, esse é amarelo, esse é azul. São os fundamentos.
aqui em cima, na porta, vai estar o nome das tribos. Só que aqui nos fundamentos vai estar o nome dos 12 apóstolos. Então você vai chegar, cheguei no céu. Chegou, você vai ver uma cidade assim, você vai procurar a tua porta. Ah, deixa eu ver a porta que eu vou. Você vai estar lá na porta, em cima vai ter o nome da tribo, e embaixo vai ter o nome dos apóstolos, do apóstolo que representa essa porta, essa entrada. Por quê? Porque significa que ela também, oh glória, ela também é edificada sobre a graça. Embora nós vamos entrar por causa da obediência, mas os fundamentos aqui, ó, é pela graça. Ai, que lindo que vai ser. Ah lá, ó. Essa estrutura aqui, ó, essa muralha, ela indica os fundamentos dos apóstolos. Vai lá nos slides, lá tem mais informação do que ali. Isso, vamos lá. A muralha é de jaspe, uma pedra preciosa transformada. E a aparência de Deus é semelhante ao jaspe. A cidade inteira tem a aparência de Deus. Vamos ver isso aí. 1 Coríntios 3:12. Outro dia o Lu perguntou: nós vamos ver Deus? Os vencedores sim. Mas quem não vencer, quando te olhar na glória, vai ver a aparência de Deus. Porque vai estar brilhando. A cidade tem a aparência de Deus. A aparência de Deus é como jaspe. 1 Coríntios 3:12. Nós mora mal agora, irmão. Na glória o padrão é ouro. Né, Japa? 3:12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aí fala de fundamentos. Essas pedras, o jaspe, como que ele se forma? Através de misturas, né? Através de combinação de outros elementos. Só que o jaspe é uma pedra que é transformada. É por isso que a gente sempre bate na tecla da questão de nós mudarmos a nossa natureza. Que a gente só entra aqui, ó, se for transformado, né? Deus, ele trabalha com esse quesito. Então ele usa o jaspe como um símbolo, como um lembrete. A muralha é de jaspe porque ela tem uma aparência de Deus, mas ela vem tratando de pessoas transformadas. Quando que a gente tem a aparência de Deus? Quando nós somos transformados por Ele. Toda vez que Deus te transformar, você vai começar a parecer com Ele. Você vai ficar parecido com Cristo. A cidade é quadrangular, eu já falei, porque as medidas delas são perfeitas de todos os modos. Ah, esse lá está mais torto. Não, Deus, irmão, Deus é profissional. Volta lá já, calma, o ouro. O ouro da cidade representa a natureza divina de Deus. Fala pro teu irmão aí, você vai pisar em ouro. Gostoso, hein? Quero estar descalça. Pisar assim com força no ouro. Mas por quê? Aquilo que para nós é muito, para Deus é irrelevante. O que é o nosso ouro hoje, né? Pastor Arão um dia ministrou isso aqui. Nosso ouro hoje é a nossa moeda, né? O real é um ouro. O ouro do Brasil é o real. E às vezes as pessoas ficam tão mesquinhas para Deus, fica segurando o ouro, porque quer tomar conta daquilo. E para Deus o ouro é de pisar. Para Deus o ouro é chão. Coisas irrelevantes, porque Ele é o dono de todas as coisas. Vamos lá no outro slide. Vai lá. Aquelas camadas que eu mostrei coloridas, elas são 12 fundamentos. Porque cada uma um apóstolo, mas ela tem 12 cores. Quais cores? A Bíblia fala das pedras, né?
Eu vi que Deus, ele também é colorido. Deus, ele, às vezes eu te gosto do preto e branco, é preto e branco, bege, neutro. Deus não é neutro, não. Deus é colorido, porque ele põe a cidade toda colorida, né? O jaspe, cor que ele é verde, safira, azul, a calcedônia, azul celeste, isso tudo aí está no teu versículo. Deixa eu ver. Se você quiser anotar as cores das pedras. Aqui, no versículo 11. Não. Opa, no capítulo 21, versículo 19 e 20. Então, o jaspe verde, safira azul, calcedônia azul celeste, esmeralda verde, sardônico vermelho, sárdio é um vermelho um pouquinho mais escuro, crisólito amarelo, berilo verde azulado, topázio um amarelo diferente, crisópaso verde claro, jacinto roxo, o ametista um roxo mais intenso. Então a cidade vai ser toda colorida, porque às vezes na nossa cabeça, né, de catequese, o quê? Nós vamos para o céu, vai ter nuvem branca, anjo loiro com uma harpa tocando salmos. Não, irmão, vai ser colorido lá. As nossas vestes serão brancas e bordadas. Deus é detalhista. Elas formam a aparência do arco celeste, o que significa que a cidade está edificada sobre a fidelidade de Deus em guardar a sua aliança. Todas as vezes que essas pedras baterem no ouro, o que vai acontecer? Vai formar o arco celeste. Para quê? Para nós lembrarmos que a cidade que nós estamos pisando de ouro, pedras preciosas, é uma cidade que nos foi dada por causa de uma aliança de Deus conosco. Você vê como que Deus é detalhista? Lá vai ter arco celeste. Lá nós vamos lembrar da aliança de Deus. Lá também fala no Apocalipse 22, 1. Mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua rua. Lá vai ter rio naquela cidade que a gente viu? Vai. Cadê? Onde? Oi? Você pulou? Tá. Olha o japonês atrapalhando a nossa aula. Sai dele. O que vai ter mais lá na cidade? Portas de pérola. Olha o luxo de Deus. Você que não gosta de joia, irmã, as irmãs agora, que a pessoa fala assim, eu sou simples. Você pode ser simples, irmã, mas você pode gostar de joia. A porta é de pérola. Deus não tem economia não é bijuteria não. Eu não sei se vocês sabem, mas os ciganos e os bruxos, eles não usam bijuteria. Sabia, japonês? Quando eu estava na bruxaria, não era permitido nada de biju, nada folheado, porque os demônios gostavam de exibir. Aí eu fico lembrando assim, eu falo, gente, se o demônio gostava do ouro, você acha que se ele imita Deus, se ele inveja Deus, se ele copia Deus, você imagina o tanto que Deus gosta, o tanto que, como que é o céu, como que é a nossa cidade celestial. As portas são de pérolas, porque representa a morte vencedora de Jesus. As pérolas, elas são produzidas na ostra, nas águas de morte. Como que a pérola é produzida? Tem a ostra e ela tem que morrer, ela tem que sofrer uma transformação e morrer para ela se tornar uma pérola. Quando uma ostra é ferida por um grão de areia, ela produz uma secreção de vida ao redor do grão, transformando ele numa pedra preciosa. Então isso daí vai, as portas de pérola vai representar Jesus morrendo e nós entrando por causa do amor, por causa do sacrifício, por causa do sofrimento de Jesus. No novo céu e na nova terra, Nova Jerusalém, será uma habitação mútua para Deus e para o homem na eternidade. Então quem que vai morar na cidade santa? Deus e os vencedores.
Você vai morar onde Deus mora. Por isso que é difícil ir para lá. Tem que matar a carne. Só ser salvo é moleza. Mas reinar é diferente. Por quê? Você vai morar como que chama? No condomínio de Deus. Você vai morar a sua eternidade no condomínio de Deus. No milênio, a luz do sol e da lua serão intensificados. Vamos ver isso. Isaías 30, 26. No milênio, o sol vai queimar. Quem gosta de sol? Ninguém. Chega o calor, tá todo mundo lá esturricado no sol, igual frango. Aí chega agora, vocês não gostam. No milênio, irmão, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Quanto que é o grau máximo que a gente chega aqui, mais ou menos? Os 45? Quanto? Não, graus de temperatura da cidade. 40, 7 vezes 40. Já bateu 45 de boa, né? Pensou o calor, irmão? Sem ar? Vai ter ar, pastora, vai ter o seu ar lá. 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol. Ó, a lua vai ser quente também, hein? Sangue do cordeiro. E a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O sol vai queimar, irmãos. Não é ter sombrinha, não. Mas na Nova Jerusalém não vai ter necessidade do brilho do sol, nem da lua, porque a luz divina vai resplandecer naquele lugar poderosamente. Olha o tanto que Deus brilha. Ele vai iluminar a terra. Rapaz, isso é loucura. As portas da cidade nunca fecharão, porque os vencedores vão ter acesso. Nós já vimos isso. Quem vencer e reinar vai ter acesso, vai poder ir e vir. Você vai poder ir lá na cidade onde vai estar os salvos, só que você vai ter acesso à Nova Jerusalém também. E quando a cidade ela já estiver aqui na nossa terra, quando acabar a parousia e a cidade descer, o que vai acontecer? As portas serão abertas, porque o diabo já vai ter sido vencido, Satanás vai estar preso na eternidade, condenado, e nós vamos ter acesso a tudo de Deus. Isso é bom demais, né? Vamos lá. Agora é o rio da água da vida. O que ele representa? Os 4 rios do Éden. Quando nós falamos desse rio da água da vida, é o mesmo rio que estava em Gênesis. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o rio que vai para a banda do oriente da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. Hoje nós só temos 2 rios. No início eram 4. Depois do dilúvio só ficaram 2. As águas do dilúvio engoliram 2 rios. Esse rio ele vai brotar na Nova Jerusalém, só que Deus vai estender este rio para os 4 cantos da terra. Salmo 46:4. Vamos lá. Porque nós estamos lendo, eu estou falando do rio, porque não vai ter mais mar, lembra? No milênio, depois das guerras, vai acabar tudo: mar, água, as fontes, as nascentes. Vai acabar com tudo. O que o rio de Deus vai fazer? Purificar. Vai purificar e renovar. Salmo 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo. Esse rio aí de Salmos 46 é o mesmo rio de Apocalipse 22:1. É a mesma passagem. Cadê? Ezequiel 47. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Isso. Porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar nesse ribeiro. Ezequiel, ele teve a mesma visão, só que ele teve uma visão do rio. E aí quando Deus fala com ele, ele falou: olha, aonde o rio passar, ele vai curar. Não tem aquela canção das águas purificadoras? Aonde o rio passar, esse rio vai curar. O rio de Deus vai curar a nossa terra. Este rio irá curar o mar Mediterrâneo, que foi quimicamente afetado pela batalha do Armagedon, e também vai curar as águas do Mar Morto, as quais se tornarão doces e saudáveis. Após a terra ser queimada, Deus vai restaurar a partir da descida da Nova Jerusalém, e do rio vai brotar vida. Ele representa a abundância de vida no seu fluir, e acontecerá nos 4 cantos da cidade santa. Este rio, ele é o Espírito Santo, é o rio de vida de Deus. É o Espírito Santo passando, limpando, curando, purificando, da mesma forma que Ele faz conosco hoje. Mas como nós, lá na eternidade, nós vamos estar sarados, curados, galardoados, o que o Espírito Santo vai limpar? O que restou das batalhas, Ele vai levar embora e vai curar a nossa terra, para deixar ela como a nova Jerusalém. Vamos lá. Lá em Apocalipse 22, versículo 2, depois do rio, fala uma coisa muito interessante. Pega aí tua Bíblia para você marcar. E daquele lado do rio estava a árvore da vida. Grifa aí, árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que você vai comer na eternidade? Sim ou não? Quem acha que sim? Vai, a mãozinha. Agora é a hora da mãozinha. Quem acha que vai comer? Vou comer, pastor. 3. Quem acha que não vai comer lá? Não. Quem acha que vai comer? Você acha que você vai comer o quê? Né? Porque você está falando que você vai comer, irmã. Tem 3 irmãos que falam que vai comer. Aí você pergunta: o que você vai comer? Fala, Lisandra, o que você vai comer lá? Carne. Churrasco do Senhor. Churrascão do reino. Só os salvos. Ei, Walif, você vai comer ou não vai comer na eternidade? O Walif não vai, ó. Ela não vai dar prejuízo pro Jeová lá na eternidade. A Fran falou que vai comer. O que você vai comer, Fran? Não, vai, Niele. A pessoa que é espiritual fala assim: vou ceiar. Vamos ver que a gente... Então eu vou falar: nós vamos comer na glória. Aleluia. Quem gosta de comer? Então, os irmãos tudo fora do peso, agora não levanta a mão. Uma bênção, tudo falso. Quem gosta de comer? Então nós vamos comer lá no Senhor. Comer o que, pastora? Ventos?
carnes, legumes. Vou te mostrar que você vai comer. A árvore da vida, ela esteve interditada ao homem por causa da queda, mas ela foi aberta aos crentes mediante a redenção de Cristo. Quando Adão caiu, o que aconteceu? Deus tirou Adão do Éden, ele falou: você não vai mais poder comer da árvore da vida, porque se você comer, você vai morrer. Então eu vou ter que te preservar, eu vou ter que te tirar daqui, e eu vou ter que guardar essa árvore. Só que essa árvore agora é acessível para nós. Quando nós estivermos na glória, nós vamos poder comer o que Adão comeu, da árvore da vida. Porque os frutos da árvore da vida serão alimentos para nós. O que nós vamos comer? Os frutos da árvore. Você que achou que ia fazer churrasco? Não vai ter fruta. Quem gosta de fruta? Eu não gosto, irmãos, detesto. Estou no prejuízo na glória. Vou comer a fruta, lembrar da carne. Ô Senhor, me ajuda. Mas qual que vai ser o nosso alimento? A árvore da vida. Você vê que a Bíblia fala que ela dá 12 frutos. Um por mês. Você não vai falar: acabou meu fruto esse mês. Mês que vem você vai lá arrancar outro e come, santo. Vai ter o pezão da árvore lá para nós. O fato da árvore da vida produzir 12 frutos significa que este fruto é rico e suficiente para cumprir a administração eterna de Deus. Ele vai ser tão bom, tão bem feito, tão poderoso, que vai nos saciar. Para o Adão não deu muito certo, mas para nós não vai dar certo. Eu falei que eu queria lembrar do churrasco, mas eu nem vou lembrar, porque ele vai ser suficiente. Deus deixa a gente sentir falta de alguma coisa? Acabou, irmão, nós vamos comer o fruto gostoso ainda. Olha uma delícia do Jesus. Glória a Deus. Aí você fala assim: o que vai fazer? Vai tomar chá? Eu gosto de café, né? Quem gosta de chá? Eu também gosto. Suco. Olha os irmãos que não quer beber nada no céu. Eles não querem beber, depois fica lá pedindo. Vocês que vêm com canequinha lá no meu departamento pedir. Mas as folhas da árvore, elas são medicinais na eternidade. Por quê? Vai ter doença? Não. Mas as nações precisam ser curadas. As folhas das árvores, da árvore da vida, são cura para as nações. Não para a enfermidade, mas para a ignorância. Lembra que eu mostrei que as pessoas, os ímpios não, as pessoas que aceitarão a Jesus na grande tribulação, elas vão grudar um judeu e falar assim: me ensina a palavra. 7 pessoas, a Bíblia diz, que vai agarrar um judeu e falar: me ensina a lei, me ensina a Bíblia, me ensina o que você sabe. Quando essa pessoa procurar, ela vai beber dessas folhas, e vai ser o que? Cura para ela. Cura do que? Enfermidade? Não, da ignorância. Porque a ignorância é um mal para o espírito, é um mal para a alma. À medida que eles se alimentam dessa árvore, o fruto da vida e as folhas trarão conhecimento, e essas folhas expressam as revelações de Deus. Lembra de Adão, quando Adão foi comer? O que Deus falou para ele? Não come, porque se você comer, você vai conhecer, você vai ter ciência. Ou seja, essa árvore da vida, ela nos traz um conhecimento, revelações profundas de Deus. Só tem acesso à árvore da vida quem lava as suas vestes. E o que é lavar as vestes? Vamos lá, 1 João 1,7. 1 João 1,7. Fica aqui para trás. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica e nos lava de todo o pecado. O que é lavar as vestes? Está na comunhão com o Senhor e com as pessoas. É isso aí.
quando a gente estiver em comunhão com as pessoas e com Deus, nós estamos lavando as nossas vestes, nós podemos participar da árvore da vida. Vamos lá no outro. A bênção dos redimidos na eternidade. Primeira bênção: não haverá maldição alguma, visto que no novo céu e na nova terra não haverá condição caída, então não vai ter maldição. Já que não vai ter pecado no novo céu e na nova terra, então não vai ter maldição. Então essa é uma das primeiras bênçãos para a nossa vida, quando nós estivermos na eternidade. Segunda bênção: o trono de Deus e do Cordeiro é uma das bênçãos da eternidade. Você vai poder estar assentado com Cristo no trono dele. Isso é intimidade, isso é relacionamento, isso supre, porque Cristo é tudo em todos. Então nós vamos ter essa bênção. Outra bênção: nós vamos ver a face de Deus e vamos ter o nome dele na nossa testa. Enquanto as pessoas que vão seguir o anticristo vão ter o nome dele na testa, nós, os salvos, teremos o nome de Cristo, o nome de Deus na nossa testa. Nós vamos ser marcados, selados por ele. Vamos receber o brilho do Senhor sobre a nossa vida. Por que não vai precisar de luz na cidade santa? Porque aonde você andar vai ter brilho. Aonde tiver um justo, aonde tiver um crente, aonde tiver um salvo, aonde tiver um redimido, vai ter brilho de Deus. Eles vão estar semelhante a Jesus, semelhante ao Senhor. E a última bênção é que eles vão reinar para sempre. Isso é maravilhoso, né? Isso, a gente olha para essas passagens e vê que é possível suportar o que a gente passa aqui. Porque as bênçãos do Senhor são eternas. Aqui é passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno. Bom, quem fica... Ai, japonês. Quem fica fora da cidade santa? Os cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Vai ter regras? Vai. Se você quer entrar neste lugar, você não pode estar nessa lista aqui, ó. Não pode ser aquela pessoa que cai continuamente no seu pecado, não pode ser feiticeiro, não pode ser idólatra, não pode ter o espírito de rebelião, porque a feitiçaria e rebelião é o mesmo pecado. Não pode ser homicida, não pode se prostituir, nem amar e cometer a mentira. Tem que andar na verdade. Nós estamos nos aperfeiçoando. Acabou os slides? Bom, abre lá em Apocalipse 22, o último versículo. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Amém? A graça é o que sela tudo. Quando João termina Apocalipse, ele fala como que sela Apocalipse? Ele se sela com a graça, que é o tempo que nós estamos na era da igreja, mas vivemos no tempo da graça. E a graça está sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus por vocês terem participado esses 6 meses desse ensino. Porque ensino, irmão, eu sei, não é fácil. Tem dia que é desgastante, tem dia que é pesado. Eu sei que vocês trabalham, sexta-feira é o dia que junta, acumula tudo. Mas mesmo assim você se dispôs a conhecer o que está por vir. E isso é gratificante porque você se torna apto para o reino de Deus. Quando eu propus no meu coração ensinar Apocalipse, muitos não sabem, mas eu vivi uma guerra espiritual terrível. Eu passei por 11 semanas, quase 3 meses, de depressão. Muitos nem sabiam, nem imaginam. Mas algumas pessoas próximas depois eu fui procurando, eu fui pedindo ajuda.
Porque a depressão espiritual e não física, ela te leva a um estágio de vida onde você não quer falar. E eu lembro quando eu comecei a ficar ruim, foi na primeira aula de Apocalipse. E durante 11 semanas, todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Na verdade não era sonho, era pesadelo. Durante 11 semanas eu tinha a mesma visão. E eram todos os dias o diabo me enforcando e falando assim, ó, eu vou acabar com a sua vida e você nunca mais vai pregar a palavra. Minha voz foi ficando ruim. Eu lembro que eu me afastei do louvor. Deus usou o irmão Júlio depois para falar comigo. Falou, olha, isso é espiritual, você não pode ficar assim. Você tem que aguentar firme. E eu lembro que eu vinha de sexta-feira arrastando. E quanto mais eu pedia para Deus, eu falava, Deus me ajuda. E não era um pesadelo, não era sonhar que o diabo estava me enforcando. Era sentindo físico. Amanhecer roxa. Amanhecer aqui, ó, tudo marcado. É eu andar de dia. Tudo que eu fazia, eu sentia aquela opressão. E Satanás falava assim, ó, tira a sua vida. Se enforca. Se joga debaixo de um caminhão. Para com isso. Você não pode pregar. Eu vou acabar com você. 11 semanas. E aí quando eu não aguentei mais, eu falei, eu vou procurar um médico. Deus falou assim para mim, você vai orar e você vai escrever. Falei, Deus, eu não estou aguentando viver. O Senhor quer que eu escrevo? Ele falou, você vai escrever. Eu lembro que nos piores dias, eu experimentei essa graça da palavra. Porque nos dias mais loucos da minha vida, foi os dias que eu mergulhei no Apocalipse. E eu falava, meu Deus, tudo vai acabar, eu vou perder o teu reino. E aquela guerra de alma e espírito. Só que hoje, eu entendo o quanto que valeu a pena. Eu entendo o quanto que foi precioso. E eu entendo por que o diabo quis tanto me calar. Mas que isso fique de testemunho para você. A nunca desistir naquilo que você se impõe a fazer. Porque tudo que é novo, tudo que é o que destrava, o que liberta as pessoas, ele nos traz para uma guerra espiritual. Tem coisas que você vai querer fazer, Deus vai mandar você fazer e a coisa vai piorar. Mas continue. Porque eu lembro que quando eu terminei, eu li esse versículo aqui de Apocalipse 22, que nós lemos, 22, 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém. E aí eu descobri que a graça está sobre a nossa vida. A graça está sobre você. Por isso eu quero que você levante sua mão direita aos céus. E em nome de Jesus eu quero que a mesma graça que foi derramada sobre a minha vida, num momento tão difícil, nos dias mais escuros, seja derramado sobre você. Que a graça do Senhor Jesus nunca venha te deixar parar, nunca venha te fazer desistir. Que a graça venha te fazer permanecer. Que a graça venha te sustentar. Que a graça venha te fortalecer. Que a graça venha te alcançar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha te capacitar a coisas grandes, a coisas novas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha te colocar nas suas mãos coisas insondáveis, coisas preciosas. Que você venha produzir aquilo que jamais imaginou. E que você venha conquistar coisas insondáveis pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Diga eu recebo. E aplaude Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vou despedir do pessoal de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe sua família poderosamente em nome de Jesus.